Bem-vindos, ouvintes do Rancho do Chocobo. Estamos com mais um episódio do Clube do Filme para falarmos hoje do filme Super Mario Galaxy, uma obra de arte que saiu no cinema recentemente, adaptando o roteiro dos jogos Super Mario Galaxy. E hoje eu tenho aqui comigo a Mari, Oi, gente. Pra mim é spin-off esse aqui. o Marcel Você vê que o cara já começa mandando aquela ironia nível alto, né? Você vê que ele adorou o filme. Mas tudo bem, vamos discutir. Boa noite. e o Thiago. Já vamos começar o debate já na apresentação. E aí, galera? Vocês viram, acho que o pessoal tem assim uma opinião muito bacana para falar do filme. Acho que a gente vai debater aí um pouquinho sobre o que foi o filme, falar um pouco o que ele trouxe de novidade com relação ao primeiro filme, aquilo que a gente gostou, aquilo que a gente não gostou, nossas opiniões sinceras, sempre muito divertidas. Bom, falando um pouquinho do roteiro do filme, eu trazendo a minha opinião aqui, eu acho que é um filme que tentou juntar muita coisa de uma vez e os arcos eles acabaram não sendo tão bem trabalhados quanto no primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme ele traz uma separação melhor dos arcos. Então tem aquela passagem do mundo de Nova York para o Reino dos Cogumelos e aí depois você tem ali os personagens, cada um no seu reino e tudo mais. Mas você tinha arcos mais bem desenvolvidos, os personagens eram melhor trabalhados e tudo mais. E eu acho que esse não trabalhou tão bem. Acho que eles quiseram focar um pouco no relacionamento da Rosalina e também na origem da Peach. Mas eles não conseguem fazer isso de uma forma muito legal. Eu acho que o filme é bom, mas o primeiro foi melhor. Né? O que vocês acharam aí do filme? Com certeza o primeiro, o Super Mario Bros. De 1993, foi bem melhor, cara. Eu concordo com você. Pra quem não assistiu a. Querido ouvinte, perdeu, mas o Thiago quase caiu da cadeira nesse momento. Teve a lembrança dos irmãos, Super Irmãos Mario aí. Aquele filme excelente que passava na Rede Globo. Eu Cara, considero um momento sociológico interessante assistir esse filme de 1993. inclusive a gente podia fazer um episódio sobre ele, né? Acho que seria uma ótima. Tanto esse quanto das Tartarugas Ninjas, lá dessa mesma Nossa, época. nem fala, cara. E eu queria fazer dos Mortal Kombat antigo também, cara. Altíssimo nível. E também, obviamente, do Street Fighter, né? Porque Van Damme Cheiradão E é um Raul mito Júlia aí. com AIDS. Meu Deus. Mas a gente já vai começar falando as opiniões aí. Deixa eu. Tá bom, o Felipe tava chateado com o filme, ele precisava já falar. Eu vou falar também, então, a minha. E aí a gente parte um pouquinho pra parte mais técnica aí, que a Mariana vai comentar pra nós. Quer dizer, eu falo e os demais falam também. E aí a gente parte pra parte mais técnica, então. É complicado, cara, porque enquanto assistia, eu queria que acabasse logo, talvez. Depois que eu saí, eu pensei, poxa, foi bacana. Só que sabe aquela diferença entre o filme que você quer assistir no cinema e o filme que você quer assistir no sofá? Porque no sofá você consegue pausar, levantar, você vai no banheiro, você pega uma bolacha pra comer. Se você for de outro estado, aí você pega um biscoito, né? Ou, enfim, você troca de canal, você olha o celular, olha o Twitter, né? Vê Mas lá o que que o Monark postou, aí depois você volta, né? Essas coisas boas da vida aí. Eu acho que é pra isso que serve esse filme, cara. Pra home video, sabe? Eu não sei se pra cinema foi a melhor experiência. Talvez se eu fosse muito mais novo, se eu fosse uma criança que tivesse em fase inicial ainda, aí eu acho que sim, filme bem lúdico, né? Tem bastante ação, mas ele é muito colorido, tem muitos estímulos visuais ali, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre as cenas aí mais pra frente, mas eu acho que é um filme realmente pra quem é mais novo mesmo. O primeiro já foi um filme pra. Sem brincadeiras agora, né? O primeiro Super Mario Bros. O filme, esse da era moderna.
ele já foi um filme pra quem já era fã de longa data, né? Pra marmanjada. Esse eu vejo que é pra criançada, né? É a Nintendo renovando o público-alvo, como ela tem feito com Pokémon há muito tempo, né? Dá pra notar que tá fazendo isso com outras franquias também, inclusive trazendo aí até o personagem secreto, que provavelmente vai ganhar jogo ainda esse ano aqui, pelos vazamentos que tiveram, né? Então, depois a gente fala do personagem secreto aí também. Mas eu acho que é isso, cara. Eu fiquei um pouquinho chateado com esse filme aí, viu? Eu acho que é uma boa maneira de resumir o plot do filme é busca implacável feito pela Nintendo, feito para crianças. Inclusive a Peach está bem parecida com o Liam Neeson nessa empreitada, hein? Ah, cara, pelo amor de Deus. Sola todo mundo, passa geral, sem esforço nenhum, chega no final. E é um amontoado de easter eggs e cameos e enfim. O Marcel falou aí, foi o que eu mais ouvi quando eu li opiniões e ouvi opiniões aí. Mais pro público infantil. Muitas cores, muitas explosões. 90 e tantos minutos de isso aí. Eu acho que antes de começar a gravar, a gente tava discutindo um pouco o que a gente lembrava do filme. Foi até difícil, porque é aquele filme que quando você tá ali, tá assistindo, você tipo, ok. Tá rolando muita coisa ao mesmo tempo, muito colorido. E aí depois que acabou o filme, tipo, nossa, o que eu assisti mesmo? Bem esquecível. Mas é um filme muito bonito, né? A animação é muito bonita, os personagens novos que apareceram foram legais também quando eles apareceram ali e tudo. Mas eu sinto que é uma pena eles terem deixado ele tão simples. E tudo bem, Mario é simples, né? Não tem muita coisa muito inovadora em Mario, né? É basicamente salvar a princesa. Mas eu acho que dava pra ter feito algo um pouquinho mais elaborado, até porque eles têm, sei lá quantos anos de jogos e de personagens pra introduzir. E acho que realmente também não ficou muito. Não sei, sabe? Parece que jogou tudo de uma vez só. E o que vai fazer depois? Sei, não gostei mesmo muito não desse filme. Eu consigo lembrar mais do primeiro, que eu não reassisti, eu só assisti no cinema uma vez, do que eu lembro desse que eu assisti semana passada. Né? Não sei se todo mundo tá com esse mesmo efeito aí, mas comigo é exatamente isso. Eu lembro mais do primeiro do que desse. Eu acho que é um reflexo, né? Justamente porque quando você faz um produto focado para criança muito nova, você não precisa necessariamente ter uma grande produção narrativa e tudo mais. Você precisa ter os estímulos, como a gente já falou, né? Estímulos visuais e tal. E explosão e cor e boneco que fofinho que vai vender brinquedo depois, e essas coisas, né? E foi no que esse filme se baseou, né? Até na quantidade de easter eggs, assim, pode ser porque eu faço a confissão de que eu tenho o Nintendo Wii desde o lançamento, eu tenho o Super Mario Galaxy desde o lançamento, eu tenho o Mario Galaxy 2 desde o lançamento e eu não joguei nenhum dos dois. Eu joguei só a introdução do primeiro, então não conheço de fato. Eu sei como é que o jogo funciona, eu sei como é que é, os planetas e tudo mais. Então pode ser que eu não tenha pego algumas referências aí por causa disso. Mas eu acho que até em termos de riqueza de referências, o primeiro foi melhor e maior, assim. Tudo bem que você não pode repetir as referências, né? Não pode ficar fazendo as mesmas sempre. Mas tem algumas que eu adorei nesse filme, mas eu acho que. Duas, mais especificamente, que eu adorei. Mas eu acho que o primeiro também vence nesse aspecto aí. Mas acho que não sei se a gente tá aqui pra comparar. Avisando também o querido ouvinte aí que a gente tá meio que sem pauta, então a gente só assistiu o filme e veio falar dele, né? Então já deixando avisado aí que se rolar uma bagunça, ok, normal. Mas, bom, é isso aí. Acho que o primeiro vence, inclusive, tem referências. Acabei de me questionar aqui se a gente tá aqui pra fazer uma comparação, mas acho que é inevitável no fim das contas, né? Não tem como a gente deixar de falar do primeiro pra falar desse.
Eu acho que a E aqui, estratégia. Oh, perdão, pode falar, Mari. você ia comentar aqui da parte. A gente pesquisou um pouquinho. O que eu vi aqui que os diretores são os mesmos do primeiro filme e o roteirista também. Esses diretores é Aaron Horvath e Michael Jelenic. Eles fizeram a série animada Jovens Titãs em Ação. E o roteirista Matthew Forgel, não sei como é que fala. Ele dirigiu Minions 2 e Uma Aventura Lego 2. Então, pelo que eu pesquisei aqui, é a mesma equipe do primeiro filme. Então, deve ter sido uma escolha em conjunto, né? Da Nintendo e da Illumination de mudar o foco desse segundo filme. Não sei se foi isso de realmente trazer para o público mais jovem, mas ao mesmo tempo eu não acho que as crianças são tão burras assim para ser um filme muito simples. Eu acho que foi só mas parece que não quiseram arriscar muito. Mas, Mariana, não é questão de burrice, sabe? É que você tem as faixas, né? Não é burrice. É quando você faz para crianças muito novas, é dessa maneira. Lembra dos, sei lá, Teletubbies, por exemplo? Aquilo lá não era para nós que assistíamos quando a gente tinha 8 anos. Era para crianças de 3 anos, entendeu? Então eu acho que é mais nesse nível. Eu acho que não é questão de ser, né, das crianças terem ou não capacidade de assimilar boas histórias e tudo mais, que a gente sabe que tem, né? Mas eu acho que são para crianças bem em fase inicial de formação mesmo, sabe? Bem no comecinho mesmo, que estão ali deixando de ser chamadas de bebês e começando a ser chamadas de crianças, sabe? 4 anos, talvez. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? Ah, e a respeito da questão, né, das escolhas, eu imagino que isso não seja uma decisão a nível de direção, eu acho que isso é uma decisão a nível de produção, tá? Acho que é algo que está acima deles, né? Vem da produção ali, do conselho, enfim, da galera que bota a grana, né? E aí os caras, eu acho que eles têm que fazer, eles têm os recursos alocados para fazer algo com o escopo que a empresa manda mesmo, e aí eles têm que fazer as escolhas deles, né? Então, provavelmente, se eu tivesse um filho de 3 anos, eu acho que ele ficaria muito feliz de ter assistido, né? Mas, novamente, não que eu tenha ficado descontente, mas eu queria que ele fosse um pouco mais curto, talvez, eu queria ter assistido no sofá. Eu acho que esse jogo ele também ele passa por uma estratégia de marketing da Nintendo, né, com relação a casar com um videogame, que teve agora o relançamento para o Switch, né, do Super Mario Galaxy 1 e 2. Imagino que eles tenham pensado, falar, a gente precisa pegar esse público mais jovem que vai comprar o jogo, né? A gente vai fazer um jogo bem interessante aqui para as crianças, com muita luz, com muita porradaria, com muito efeito especial, para que eles pensem, beleza, agora eu vou querer jogar o jogo. E acho que talvez a gente seja a primeira geração que envelheceu, né? A gente jogava videogame quando a gente era criança e agora tá mais velho. E eu acho que a Nintendo tem que fazer uma escolha, né? Eu acho que o primeiro jogo eles apelaram muito pra nostalgia, então eles trouxeram muitos elementos de jogos que a gente jogava quando era criança, então tinha lá, né, a questão dos power-ups, quando o Mario vai enfrentar o Donkey Kong, tem a questão do Mario Kart. Só que eu acho que eles fizeram de uma forma melhor esse apelo à nostalgia. Você tinha as músicas orquestradas, tocando naquele crescendo, que a música vem bem devagarzinho, aí aquilo já vai te ativando a memória, aí cresce, aí tem aquela cena toda de ação e tudo mais. E nesse jogo eu achei que. Nesse jogo, não, perdão, nesse filme eu achei que eles não trabalharam tanto, talvez pelo fato de que esse jogo não gera tanta nostalgia, né? Era um jogo que saiu, Marcel deve saber melhor que eu, 2007? Talvez. 2007, 2008. Isso, né? Nós já não éramos mais tão crianças, né? Eu já estava em vias de começar meu primeiro emprego, então já não era um jogo que eu tive tanto contato quanto eu tive com os outros Marios. Mas eles precisam cativar essa geração mais nova, né? Então, eu acho que eles tiveram que fazer uma escolha de falar, beleza, o primeiro a gente apelou muito para nostalgia, para trazer esse público para dentro do cinema. Agora a gente vai tentar fazer uma propaganda para vender os jogos de videogame. E o Thiago comentou aí com relação a Peach Solano geral. Eu ainda defendo que haverá um filme de Super Smash Bros. E por isso
eles já estão encaminhando ali. Já estão deixando bem claro que em breve a porradaria vai comer solta. Não sei. É uma aposta. O governo proibiu aí as apostas em fatos da vida. Mas eu colocaria uns 10 conto nesse filme do Super Smash Bros. Eu queria dizer que eu sou uma das 3 pessoas no Brasil que sacaram que isso é uma referência ao jogo Super Princess Peach de Nintendo DS, cuja protagonista é a Princesa Peach, ela usa um guarda-chuva, né? E que é bem legal, porque a Peach é uma personagem bem bacana, né? Que é uma personagem que teve como diriam os jovens, teve um glow up, né? Que ela passou de ser a princesa indefesa e virou uma heroína, né? O que, enfim, é legal demais, é muito valioso pra franquia, inclusive. Aprendeu Princesa Zelda. Escutou Midna. Essa, nossa senhora, quem jogou Twilight Princess aí? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Bora falar dos personagens novos que aparecem nesse segundo filme. Um dos primeiros que aparece no filme é o Bowser Jr. Achei bem interessante ele, e ele parece um vilão melhor do que o próprio pai. Ele basicamente conquistou o universo, tem uma nave gigantesca, construiu uma Estrela da Morte e tudo. E o pai dele tava preso dentro de um castelinho pequenininho ali dentro do castelo da Princesa Peach. Então, assim, caramba, ele chegou longe, bem longe. O Bowser Jr. ele me lembra aquele episódio de Tela Class do Hermes e Renato, o Capeta em Forma de Guri. Sabe? Só os de verdade vão lembrar desse daí. Qual que era o nome mesmo do. Não lembro. Dioguinho, né? Não é um Dieguinho. É Dieguinho. Dieguinho. Capeta em Forma de Guri. Fazendo uma referência um pouco mais séria aí, o Bowser Jr. ele é o caótico mal, né? Enquanto que o Bowser ele é um pouco mais neutro, né? Mas o Bowser Jr. ele é caótico total, né? Não importa os meios, ele vai chegar na finalidade dele. E isso aí acho que dá um tempero legal, né? Dá um motor diferente aí, um movimento diferente pro filme, diferente do que o Bowser representa tá no primeiro, né? Que o Bowser é aquele cara um pouco mais metódico, não sei o que. O Bowser Jr. é maluco, né? É o Dieguinho total. E ele tem, com perdão aí de quem jogou, não fique chateado comigo porque eu não joguei, mas ele tem aquele pincel lá que aparece no Mario Wonder, né? E eu tenho certeza que aparece em alguns outros Marios também. Eu sei que não começou por lá, que faz aquelas, enfim, cria monstros e transforma coisas e tal, que também é um artifício, a gente chama em narrativa de plot device, né? Você cria um artifício ali, um objeto, ou algo para resolver problemas no teu roteiro, né? Na tua narrativa. E é um plot device maravilhoso, né? Porque qualquer solução ele puxa o pincel e resolve do que ele precisar para aquela cena, né? Então funciona super bem, acho que funciona super bem. Não precisa de nenhuma explicação, porque não teve nenhuma explicação, a gente só aceitou que ele tem aquela ferramenta, né? Mas, ok, não senti que fosse necessário também, até pelo escopo do filme. Temos também a Rosalina. A Rosalina aparece como uma super poderosa ali, né? Tá no tipo como se fosse um observatório. E aí depois conta um pouquinho da história de onde ela veio, ela, e depois no final do filme que a gente descobre que ela e a princesa Peach são irmãs. São basicamente as duas princesas que aparecem nos filmes, são irmãs, sim. E Caramba, já nasceram. spoilou a última cena do filme, hein? Olha só. Sem dó nem A piedade. gente falou liberado com spoilers. Isso aí. E se você não sabia, azar o seu, ouvinte. Ponto. Isso aí. Vamos colocar antes ali com spoilers, tá? É... E não, pô, não dá nem tanta explicação assim, né? Basicamente, as duas princesas que aparecem são irmãs e elas nasceram das estrelas. E elas tiveram que ficar separadas porque forças malignas estavam tentando
capturar elas e a Rosalinda teve que mandar a Peach lá pro mundo dos cogumelos. E ponto. Foi basicamente essa a história. Tipo, ok, uma história simples, mas eu achei bem legal a Rosalinda como personagem. Ela é super forte. E aí, de repente, ela é capturada, mas tipo, ok, né? No final você ainda tem que resgatar uma princesa. Só que aí foi engraçado que a Rosalina ficou presa, que ela foi capturada. Aí a Peach foi salvar a Rosalina. Aí o Mario viu que a Peach desapareceu, falou, vou resgatar a Peach. Achei engraçado isso de uma princesa resgatando a outra princesa. E o Mario do outro lado, né, tentando, indo atrás da princesa Peach, mas ela já tava tipo, ok, eu já tô conseguindo me virar, Mario. Não que eu precisasse muito da sua ajuda, mas tudo bem. Esse fato aí, o teste de DNA aí, ele é exclusivo do filme, tá? Isso não é canônico dos jogos. Eu fui até atrás de confirmar, porque como eu já dito, né, previamente, eu não joguei. Só que eu imaginava que, pô, mesmo que eu não tivesse jogado, a essa altura, Super Mario Galaxy, o primeiro jogo tem quase 20 anos, a gente saberia, né, dessa informação. Então, é isso aí, por isso que a gente não sabia. É porque essa informação não existia até então. E é curioso, né? Porque a Rosalina, ela tem um livro que conta a história dos irmãos Mario. Ela conta a história para os filhos dela, que são as estrelas. Ela sabe onde está a irmã dela. E depois de mandar a irmã dela embora, ela nunca se preocupou em ver como é que ela tava e nada. Ela é o perfeito pai ausente. Denúncia, Jogou a irmã denúncia. e ficou lá. Falou, não, tô acompanhando aqui de cima. Fica aí, não vou trocar sua fralda, se vira. E a pobre princesa se perguntando de onde ela veio por todos esses anos, traumatizada, não comemorava aniversário, porque ela não sabia a data de aniversário. Inclusive no filme tem a cena, né, em que o Mario vai entregar o guarda-chuva para ela. Eu achei que esse guarda-chuva era do Princess Peach Showtime, mas o Marcel trouxe aí a referência que é mais antigo. Então, ela comenta que, na verdade, aquele não é o aniversário dela, né? É só a data em que os todos encontraram a princesa. E depois que elas se reencontram, o filme acaba. Nossa, você é minha irmã. Vamos lá pro seu castelo? Não tem castelo, vamos reconstruir o castelo. Acabou, não tem mais nada. Não sei quantos anos de afastamento, curiosidades, perguntas, tudo evapora. Então eu achei que essa parte foi bastante furada. Acho que, de novo, o primeiro filme ele trabalhou melhor esses arcos, quando o Mario, por exemplo, encontra o Donkey Kong. Eu acho que tudo isso é muito melhor trabalhado no primeiro filme. Nesse, algumas pontas soltas ficaram simplesmente soltas. E, de novo, não fazia muito sentido. Não sei se a ideia de tornar as princesas irmãs foi uma tentativa aí de marketing, de criar um vínculo emocional mais forte com o filme, né? Porque nos jogos não tinha essa explicação de quem era a Rosalina. E, enfim, né? Acho que talvez tenham tentado forçar uma conexão emocional aí, um apego, mas ficou meio vazio, assim. Uma informação tão importante ser tratada com 2 minutos de tela, pra mim, ficou meio pobre. Eu acho que foi mais mesmo pra dar um background pra Peach, né? De fato, porque nos jogos a Peach, beleza, ela é filha do Rei Cogumelo, mas nunca teve nada a ver, né? Mas também, suspeição de descrença, a gente nunca questionou também que é só um jogo do Mario, né? Tipo, e daí, né? Mas acho que é legal eles terem tomado essa iniciativa de dar um histórico, né, pra Peach, explicar por que ela é tão diferente dos Toads lá, né? Porque ela não tem uma cabeça de cogumelo. E ela é muito diferente de outro ser humano que é o Mario, né? Que eles têm form factors ali, né, completamente distintos. Mas eu concordo, cara. Eu acho que foi um pouquinho jogado, né? Eles nos iludiram de novo, de novo, de novo. Eles nos iludiram ali com o primeiro filme, né? Que era um filme pra marmanjo. E aí eles fazem um filme bem mais raso nesse segundo, né? Que a gente queria um pouquinho mais essa relação. Talvez se tivesse descoberto isso no meio do filme, né? Pra dar o tempo delas interagirem e resolver uns problemas juntas aí.
mais problemas juntas, né? Teria sido um pouquinho melhor. E muito do que funcionou no primeiro filme também não veio pra esse, né? Os personagens que acabaram funcionando no primeiro filme não vieram pro segundo, especialmente o Donkey Kong e a Lomali, que só aparece num pós-créditos ali depois, que mostra o que acontece com o Bowser e o Bowser Jr. E que foram personagens que, assim, tiveram muito apelo no primeiro filme, né? Nesse segundo aí, nenhuma menção ao que aconteceu com o Donkey Kong, nada. E a Lumali desaparece. E aí você não sabe o porquê que ela é extremamente niilista, onde foi que ela leu Schopenhauer, coisas que poderiam ter sido trabalhadas aí nesse filme, mas acho que definitivamente não era o intuito, né? Era só um filme para ganhar dinheiro de marmanjo e poder chamar as crianças. E, né, lembrando aí o caro ouvinte de que o pessoal tá reclamando assistindo uma vez. Imagina eu que assisti duas. Então, não, vocês estão reclamando de barriga cheia. Ou E meio fora que cheia. assistir a segunda, o Felipe teve que comprar 3 vezes, mas isso aí fica pra uma. Fica pro episódio de 1 ano do Rancho do Chocobo, a gente vai contar os bastidores de cada episódio. Lá vocês Inclusive escutarão essa o história. nosso dress code, porque fomos assistir juntos. Marcel tava de Peach, porque ele é estrelinha. Eu tava de Rosalina. Felipe de Yoshi e Mariana de Bowser. Foi um É grande dia. porque, é porque, na verdade eu tenho um cabelo igual da Peach, né? Então Justo. Justíssimo. fica a informação pro ouvinte E também. em cima do que o Felipe falou, eu acho que, inclusive, além de não trazer alguns personagens para esse filme, acho que parte da personalidade dos personagens do primeiro filme acabou sendo encolhida, talvez, ou tentaram encolher do jeito que para caber nos 90 e poucos minutos. O Toad mesmo, o Toad tem um papel muito mais relevante, muito mais importante no primeiro filme, e no segundo ele é só um acessório. O Bowser, né? O Bowser tem seus momentos, foi no primeiro foi genial, agora tem alguns momentos. Até o próprio Mario foi xoxo nesse filme, nem parece que ele é protagonista ou deveria ser protagonista, sei lá. Parece que o Mario tava agindo como aqueles protagonistas burros, né? Que eles precisam de ter tudo explicado para que assim o leitor ou o espectador também aprendam a informação, né? Então precisava encarar tudo pela primeira vez ali e tal. Só que, putz, ele já viveu uma aventura antes, né? Então, ok, ele tinha as habilidades ali, né? Teve inclusive cena de simulando fase de jogo ali, que ele passou por treinamento lá no primeiro filme. Ok, uma boa continuidade. Mas acho que ele tava um pouquinho abaixo, sim, né? É aquele problema, né, cara, de você manter um herói consagrado pra sequência, né? Como é que você faz pra nerfar o cara? É meio complicado. Talvez se esse filme fosse um spin-off só da Peach, funcionasse melhor. Assim, sem a presença do Mario, sem a presença do Luigi. Só a Peach indo descobrir o próprio passado. Talvez as coisas funcionassem de uma forma melhor. Assim, de novo, acho que eles tentaram juntar duas coisas e não foi nenhuma coisa nem outra. Por falar nisso, eu adoraria um spin-off do Toad de mochilinha do Captain Toad Treasure Trackers. Porque ele apareceu vestido igualzinho o Toad desse jogo, né? Com a mochilinha e o chapéuzinho de mineiro. Que tem umas fases no Mario 3D World, se eu não me engano, que são dele. E aí deu origem a esse jogo, né? Do Captain Toad Treasure Trackers. Quem não conhece aí, dá uma pesquisadinha que é bem bacana. E, bom, coitada, a Mariana tava falando dos personagens aí, ó. A gente começou a falar Lero Lero por muitos minutos aí em cima. Vai lá, Mari, manda a próxima aí. Próximo personagem. O Yoshi. Pra mim, o personagem mais importante. Achei muito bonitinho o jeito que apareceu e tudo. Aí depois mostrando. Porque Yoshi só fala Yoshi. Uma graça. Ele contando pro Mario de onde ele veio. Aí mostra ele em Nova York. Andando assim, sabe? Eu não sei que estilo eles estavam imitando, mas eles estavam imitando alguma coisa. Mas eu não peguei a referência. Não sei se vocês pegaram.
que ele fica, tipo, só fica mostrando a parte de costas dele, né? Ele andando ali em Nova York, ele comendo ele de bonezinho. Aí depois a polícia indo atrás dele. E aí, só quando a polícia foi atrás dele que ele voltou, né, pro mundo dos cogumelos. E ele acaba. O Toad fica com ciúmes dele. Realmente, o Toad acaba virando o acessório ali, porque o Yoshi entra na jogada. É meio que como se não tivesse espaço pros dois, né? O Yoshi que acaba aparecendo mais, e o Toad ali aparece bem de vez em quando, e ele fica mais com a princesa, né? Ele fica mais com a Peach, e o Yoshi fica ali com o Mario e com o Luigi. Ah, não, eu tenho que admitir que o arco do início do Yoshi é fenomenal. Não, porque mostra ele começando a vida ali, aí ele vai entrando na vida do crime, né? Tipo, ele rouba um pãozinho ali pra comer, uma fruta e tal. Aí isso aí que a Mariana comentou que ele vai andando porque ele vai roubando as coisas, assim, ele vai roubando, tipo, os acessórios, ele rouba, o boné ele rouba, acho que ele rouba uma jaqueta também, né? Que ele vai vendo as coisas, vai pegando e tal. E aí por isso que a polícia vai atrás dele, né? Porque ele começa ali só pra se alimentar, pra subsistir, e vai escalando, vai escalando, vai escalando e vira um gangster ali praticamente, né? E malandrão e tal. Putz, eu achei fenomenal. Achei muito bem construído e eu ri de verdade nessa parte aí. Acho que foi um dos pontos altos aí do filme. Depois do Yoshi temos o Fox. O Fox, como a gente tinha comentado aqui, lembra demais o Han Solo. Eu achei que ele foi meio que só jogaram ele ali porque eles precisavam de uma nave. E nem Star Wars mesmo. Precisamos de uma nave rápida. Quem será que pode nos ajudar? Opa, Han Solo. Ops, não, o Fox, na verdade. Aí ele tava ali no lugar certo, na hora certa. E deu a carona pra Princesa Peach. E aí é nesse momento, né, que eles se reencontram ali. O Mario e a Princesa Peach se reencontram. Rola ali um pouquinho de ciúmes. Essa parte eu achei meio, sei lá, desnecessária, não sei. O Mario começa a ter um interesse amoroso na Princesa Peach. Acho meio estranho, porque pra mim o Mario é sempre muito mais velho do que ela, mas não sei. Não sei o que vocês acham. Não, mas o Mario sempre teve interesse amoroso. Etarismo, gratuito. Etarismo, denúncia. O amor não conhece fronteiras de idade. Oh, E calma. Fox McCloud, Afirmação, meu amigo. não, dentro da lei. Ufa. Não, no videogame, então, no videogame não tem. Fox McCloud, nos seus poucos minutos de tela, muito mais carisma do que o protagonista. Rouba a cena. Toma conta. Queremos um filme só dele, mano. Teve Com certeza vai ter um filme só dele. Teve algum momento ali que a gente assistiu dublado, né? Mas deu pra pegar que algum boneco falou pra ele do a barrel roll. Só que ficou na dublagem não ficou tão legal, mas óbvio, não tinha muito pra onde ir na dublagem, né? E o Marcel de 8 anos ficou muito feliz quando viu aquilo. Mas, putz, eu achei o Fox fenomenal. O Fox é aquele cara. É como a Mariana falou, né? Ele é o Han Solo do rolê, né? Ele é aquele cara que tem a presença, que é imponente, ao mesmo tempo ele é liso pra caramba, né? A Ring também, que é a nave dele, né? Ficou muito bem representada ali, muito bem feita, né? Bom, como a gente já falou, visualmente é um absurdo, né, esse filme. E, só queria fazer uma nota aí também que a Mariana falou, como a gente já falou aqui, que ele parece um Han Solo, pessoal, a gente falou antes de começar a gravação, tá? Que a Mariana, ela tá perdida aí no espaço-tempo, do domingo à noite. Então, tadinha, tava trabalhando hoje. Enfim, mas, putz, eu adoro Fox, eu sou suspeito pra falar. E aí a gente tem uns vazamentos, a gente tá gravando isso dia 13 de maio de 2026. Tem alguns vazamentos aí de fontes supostamente confiáveis que dizem que um novo jogo de Star Fox vai ser lançado para a Nintendo Switch 2 esse ano. Então pode ser uma junção aí de útil e agradável nesse filme, né? E como o Felipe já citou previamente também, um filme de Smash Bros. Não cairia mal. Só que aí eu faço questão de ter o Kirby como protagonista, né? Porque o Kirby é o protagonista do Smash Bros. Então seria legal, né? Ou um filme da Peach também cairia bem. Mas pra não sair muito do Fox aí, só queria dizer que sou fã. Né? Não sou muito fã dos jogos, mas sou muito fã do personagem que eu usava ele no Smash Bros. Melee. Então é isso aí.
Acho que o Fox ele é mais conhecido até pelo Star Fox, no Star Fox não, no Super Smash Bros. Do que no Star Fox. Eu, pelo menos, fui conhecer o Fox, né, alguns outros personagens aí, Captain Falcon e outros, pelo Super Smash Bros. E eu continuo com essa pauta de que eventualmente teremos um filme do Super Smash Bros. Eu só acho que a Nintendo perdeu a chance de dar um pouquinho mais de tela pra ele, que ele aparece, ele tem uma super aura assim de personagem incrível. E aí a nave dele quebra e ele passa o filme inteiro atolado lá sem poder fazer nada, né? Só vai ter algum protagonismo no fim do filme. Porque não pode dar tiro, né, nesse... Porque no assalto ele saía da nave e metia bala na galera, né, então... Então, acho que talvez um outro filme dele mostrando o quão legal ele é e aí ele aparece nesse filme teria causado mais impacto, mas aí a gente já tá entrando no NCU, né? Nintendo Cinematic Universe. E talvez aí um filme da Peach em que ela contra a Samus Aran também seria fantástico, mas aí já é viagem, Estão na verdade. ventilando aí, cara, os rumores também estão ventilando um... Ah, você mesmo tinha comentado, né, conosco, né, Felipe? Eu também cheguei a ver no Twitter isso daí, um filme de Metroid aí, cara. E aí a gente até fez a brincadeira de que se brincar, o filme vende mais que o jogo, né, porque... Pobre Samus. Mas, enfim, acho que é um personagem que tem muito carisma, um personagem com muito potencial. Inclusive, da primeira vez que eu assisti, eu fui assistir com a minha família, não assisti com o pessoal aqui. E quando o Fox apareceu, teve um marmanjo de uns 40 anos de idade gritando igual uma criança que o Fox tinha aparecido. Então, é um personagem com muito potencial. Acho que a série Star Fox tem muito potencial. E poderia ter sido melhor aproveitado no filme, mas acho que essa é a crítica geral, né? O filme tinha muitas boas ideias que poderiam ter sido melhor aproveitadas. Bom, de personagens novos que apareceram no filme, foram esses, né? Não esqueci nenhum. Fora falar do questão de música e Calma aí, visual. a gente pode A volta. citar... Teve alguns upgrades novos também, que apareceram, né? Eu queria citar um upgrade específico, que é a peninha do Super Mario World, que aparece bem no final do filme. Cara, essa pena nunca voltou nos jogos. O Mario, ele passou a voar por outros métodos, mas ela nunca voltou e isso sempre me deixou chateado, porque eu adoro esse power-up. Eu sei que os outros métodos de voo dele normalmente são melhores nos outros jogos, né? Porque eles têm mais funções agregadas. Só que eu gosto do Mario com a capa. Eu acho muito legal. Eu gosto daquelas ilustrações da época do Mario World lá, dos manuais e tal, das propagandas do Mario com a capa. E aí, né, se a gente for considerar como quase personagem novo o Mario encapado, putz, aí também mexeu com o meu coraçãozinho. Foi uma das referências aí que eu mais gostei. Mostra vários power-ups, né? Tem um momento que mostrou o Luigi com roupa de sapo, né? Sim, o sapinho do Super Mario Bros 3. Tem a roupa de broca, né? Roupa de broca do... Tem. Que é do... Eu sei, eu lembro porque a gente jogou recente o Mario Wonder, mas eu acho que ela tem no Super Mario Bros também. Tem a roupa de nuvem também, que é do Tem que Galaxy, acho que 2. o Yoshi que vira nuvem, né? O Luigi, Não, acho que o Luigi pega a roupa é o de nuvem. Luigi. O Yoshi tinha virado um balãozinho? Uhum. Acho que sim. Vira um balão. É. Tem Tem um o da Toad de pinguim, né? também. Tem Tem. o pinguim, que é dos New Super Mario Bros. Também. O sapo é fenomenal também, cara. O sapo é muito nostálgico pra quem jogou aí, né? Super Mario All Stars, ou Mario Bros 3. E quem conseguiu chegar naquele mundo lá que tinha essa roupa também, que jogo, jogo difícil do cão. O que mais vocês lembram dos power-ups ali? No começo já tem florzinha, né? Bolinha de fogo. É, florzinha, né? Eu acho que no primeiro filme não tinha, né? E ela aparece logo no começo desse. Tem as motos, moto serve como power-up também. Moto que não é inegável que vem do Mario Kart, né? Mario Kart Wii pra frente passou a ter motos, né? Bom, se no primeiro filme teve um arco inteiro dedicado ao Mario Kart, né? Esse aqui teve as motinhas, pelo menos. E tem várias referências a outros filmes também, né? Tem uma parte ali da Princesa Peach
que ela virou o Neo de Matrix ali, né? Sim, muito bom. Que são aqueles vários bichinhos indo pra cima dela, e é totalmente o Neo contra o agente ali, com aquelas várias cópias, né? São aqueles Ficou bem divertida. bichinhos do Mario Bros 2, né? O bichinho roxo lá, que esqueci o nome dele. Vou procurar aqui. Parece mais outro vilão também, que é no cassino, né? Que é aquele sapo grandão. Não lembro o nome dele. Parece rápido ele também, né? Aquele sapo, ele é o último chefe do Mario Bros 2. Inclusive, aproveitar que a gente chegou aqui então. E eu queria dizer que essa foi a parte que eu mais gostei do filme. Junto ali do Yoshi, mas eu gostei mais dessa porque eu adoro Mario Bros 2, né? E ali no cassino aparecem alguns chefes, né? Aparece o sapo da bolha, que é o último chefe do jogo. Que eu não lembro, não vou lembrar o nome dele. Aparece a Birdo, né? A Birdo tá presente em várias coisas aí, Mario Kart. Eu acho que tem algum jogo mais novo que ela tá. Também ela participou de várias coisas, Mario Party também. Mas ela vem originalmente do Mario Bros 2, né? O rato que solta bomba também, é um chefe daquele jogo. E tem uns Shy Guys ali também, tem esse bichinho roxo que eu esqueci o nome. E também, então, tipo, todas as criaturinhas que estão ali estão. Não todas, porque eu acho que tem uns culpas lá e tal. Só que, tipo, aparecem muitos bichos ali daquele jogo, né? As bombas, né? Mas na versão também do Mario Bros 2. Eles dedicaram uma sessão inteira, cara, a esse jogo. E é muito legal, né? Pra quem não lembra, o Mario Bros 2 é aquele que é uma versão do Doki Doki Panic, né? Que é aquele Mario mais diferentão que você pega os legumes da terra e taca nos bonecos, sabe? Você consegue pular em cima do inimigo e ficar em cima dele. E que na versão do Mario All Stars, você consegue escolher, acho que 5 personagens, né? O Mario, o Luigi, o Toad, a Princesa, não, são 4 personagens, né? Pra galera se localizar aí, quem não lembra por nome. Enfim, cara, eu adorei mesmo essa parte aí do cassino. Tem muitas referências dessa parte do cassino e até antes. Porque, bom, vamos contar um pouquinho a história do filme, que é bem rápida, né? Basicamente, a Rosalina mostra a Rosalina, ela é capturada, e aí uma estrelinha foge, encontra a Princesa Peach e avisa, né, que a Rosalina precisa de ajuda. Princesa Peach, heroína nata, ela, opa, alguém precisa de ajuda, vou ajudar. Aí ela vai sozinha, não avisa o Mario. Aí todo mundo fica preocupado quando a Princesa Peach desaparece. E aí nesse mesmo, eu acho que é aqui o que a gente tava conversando dos arcos mesmo, né? Tem 2 arcos acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo tá a Peach indo atrás da Rosalina, com a estrelinha, né? Com ela e o Toad. E do outro lado tá o Mario. O Mario ficou no castelo. E aí, quando ele descobre que a Peach sumiu, o castelo é atacado pelo Bowser Jr., que tá tentando resgatar o pai dele. Aí mostra o castelo sendo abduzido, eles indo parar em outros mundos. O Bowser fica um pouquinho com eles, né, pequenininho, e depois fica grande de novo, até fica, né, do lado do Mario e do Luigi. E o Bowser Jr. acaba conseguindo capturar o pai dele de volta, né? E o Bowser, antes, ele tava meio... Tipo, acho que eu quero ser bonzinho, né? Fiquei um bom tempo ali com o Mario, o Luigi e a princesa. Acho que eu prefiro ser amigo deles. Mas com o Bowser Jr. ali, ele acaba redescobrindo que ele é mal mesmo. E o legal é fazer maldade. E acaba, né? É um negócio meio doido, né? Bowser Essa Jr. parte do Bowser constrói uma... é legal também, velho. É, Ele no mini castelo, porque é engraçado que eles colocam o Bowser. Eles dão um cogumelo azul pro. Não, cogumelo azul não. O cogumelo azul era dos Marios mais antigos lá do Lost Levels, que fazia você perder vida, né? Eles dão um mini mush, né? O mini cogumelo pro Bowser, que é um power-up, né? Que a gente não citou antes ali, mas é um power-up. Até por isso explica outra coisa, né, que vai acontecer mais pra frente. Mas eles dão esse power-up, aí o Bowser fica minúsculo, eles colocam o Bowser num viveiro ali, que é um castelinho, né? Tipo um castelinho de brinquedo, assim. E, putz, o Bowser com a vozinha fininha, né? E fica
dando ataque de pelanca ali, né? E xingando todo mundo. Aí daqui a pouco ele tá calmo, aí tem acesso de raiva. Aí, não, me solta que eu tô curado, eu tô bem, não sei o quê. Deixa eu falar com a princesa, e blá, 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 né? E aí ele fazendo quadros lá, e ele faz um. Se eu não me engano, ele faz um quadro, alguma coisa do Mario, não é? Tem um que ele faz meio que romântico, assim, com a princesa. Mas tem outro que eu acho que ele tava. Posso estar lembrando errado, mas era alguma coisa, sei lá, derrotando o Mario, algo do tipo. E ele Não era um quebra os quadros. esqueleto com bigode, assim, que ele tem um acesso de raiva, ele começa a jogar a tinta, assim, Isso. na tela e tal. Cara, é muito bom, cara. É muito engraçado a vozinha dele e tal. E aí, né, que a Mariana comenta que o Bowser Jr. faz toda uma artimanha lá pra recuperar o pai dele e tal. E, enfim, quando eles fogem ali, conseguem se livrar da situação, o Luigi, Mario e o Mini Bowser, que o Bowser começa a falar na orelha, né? Tipo um capetinho, assim, fala na orelha do Mario, né? Tipo, fica enchendo o saco pra. Não, me acerta, me acerta. Eu não sei se quem assistiu entendeu isso, o pessoal. Por que ele fica falando me acerta? Ele tem que ser acertado pra voltar ao normal. Porque o mini cogumelo é um power-up. Então, se ele é acertado, ele perde o power-up e ele volta pro tamanho normal, né? É por isso. Mas eu achei bastante engraçado, assim, achei bem legal essa parte aí, porque achei bem construído, assim, sabe? Que eles vão caminhando, e aí o Luigi fica falando, não, dá uma chance, e aí o Bowser, não, dá uma chance. Aí o Mario, não confio em você e tal. E aí o Bowser começa a usar uma psicologia reversa lá e fica falando groselha no ouvido do Mario e tal, até que o Mario vai lá e dá um porradão nele. Ele perde o power-up e volta ao tamanho normal, né? E aí até então ele, teoricamente, ele fala, você não vai se arrepender e tal. Eu tô recuperado, mas aí isso dura pouco tempo, né? É isso mesmo. Aí agora eu já me perdi um pouquinho, que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Fica uma parte mostrando a Peach e a outra parte mostrando ali o Mario, Luigi, o Yoshi e o Bowser, né? Bowser pai e o Bowser Jr. Ai, eles têm encontro, tem aquela parte, que nome daquele lugar que eles estavam? Tem como se fosse tipo uma central entre mundos, que lá também tem várias referências, tem aquele macaquinho que rouba a mochila do Toad, e aí logo depois disso é o cassino, né? O cassino tá meio que embaixo daquele mundo. Eu nem sei se esse mundo existe ou se é uma coisa que criaram pro filme. Acho legal que nesse mundo aí a gente vê inimigos, inclusive tem alguns inimigos ali do Super Mario Land, cara. Que é um jogo meio renegado aí de Game Boy. Quem jogou gosta, mas quase ninguém jogou, né? Hoje em dia, quase ninguém jogou, né? Então, tem os Moais lá e tal, vários bonecos que são daquele jogo que, cara, duvido que 0,5% de quem assistiu reconheceu. Mas eu joguei quando era moleque. E são boas referências aí, boas lembranças, que não são muito explícitas, né? Elas estão lá, tal, para quem quiser perceber, percebe, quem não quiser passa reto. E tá ótimo. E sobre essa central aí, ela existir nos jogos, nesse momento eu não tô lembrando de nada do tipo, tá? Só se tiver algum Mario Galaxy, mas não sei. Ele passa a sensação de ser alguma coisa relacionada ao Super Mario Galaxy, né? Porque ali é pra onde você vai pra todos os outros planetas ali, né? Então, acho que é alguma coisa a ver com o Super Mario Galaxy, mas também não joguei os jogos, não sei se é isso mesmo. E só um comentário sobre o Bowser, né? O dublador dele no em inglês é o Jack Black, né? E não teve nenhuma música pra ele cantar nesse filme. Que desperdício. Peaches, 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 Peaches. Que desperdício. É que aqui é que nem a gente tava conversando, né? Tá rolando muita coisa nesse filme. Nossa, eu confesso que teve momentos que eu tava até meio perdida. Ele era tanta coisa na tela, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que foi tudo tão rápido, né? Que eu acho que até o Bowser, durante o filme, ele foi um pouco. Teve momentos que foram bem legais dele, depois ele some, né? Acho que nessa tentativa de tentar jogar o máximo de referência possível e tentar dar bastante tela, acho que pra Peach também.
os outros personagens ficaram um pouco... tiveram tempo suficiente, né, pra fazer sentido ali. Que nem o Mario, né? Realmente, pensando bem assim, o Mario parece que ele ficou meio sem graça nesse filme. Acho que a Peach tá mais protagonista do que ele. E acho que se fosse o filme só dela e um pouco mais curto, acho que teria funcionado bem melhor. Faltou coragem, né? Faltou. Coragem. Eu também De acho que darem faltou coragem deles. de fazerem um filme chamado Super Princesa Peach, ao invés de Super Mario Bros. Né? Uhum. E eu acho que eles ficaram com medo de arriscar, mas eu acho que se eles tivessem arriscado, teria dado certo. Mas eu acho que foi isso mesmo, faltou coragem de arriscar. Não sei se por ser logo um segundo filme, assim, eles ficaram com medo. Mas beleza, voltando pra história, eu me perdi aqui um pouco. Eu acho que assim que eles encontram o Fox, eles vão pra como se fosse a Estrela da Morte ali do Bowser Jr., né? Que é onde tá a Rosalinda. É isso mesmo, gente? E aí já meio que já é o final do filme, né? Não, na verdade, a nave quebra, né? Eles são atacados, a nave quebra, eles caem num planeta que até o Mario e o Luigi acabam voltando a ser bebês, né? Eles têm aquela arma que faz eles voltarem no tempo e tudo mais. E aí tá ali a Peach e o Fox tentando consertar a nave. E os dois bebês e o Yoshi vão pra meio que uma quest, uma side quest ali Ah, no essa fundo. parte é muito bonitinha também, né? Um dinossauro de verdade Hum. ali. Pra quem não percebeu, a arma que eles usam é uma Nintendo Super Scope, que era uma bazuca do Super Nintendo. É o mesmo formato, tem os mesmos botões, ela só é azul no filme. Mas fica aí outra referência, que quem é mais dodói aí, que deu muita revista Nintendo World quando era criança, pegou. Teve também a referência ao Rob, né? Teve o Rob também. Nossa, o Rob é fenomenal, cara. O Rob era o, o agente de informação ali da cidade que conecta tudo, né? E aí ele falava bem lentamente, né? As coisas. Eu achei bom demais, cara. O Rob, pra quem não sabe, ó, momento enciclopédia aí, breve história. O Rob, ele foi um brinquedo, tá? Ele não era um personagem de jogo, ele foi um brinquedo que a Nintendo fez. Ele era um boneco que você comprava no fim dos anos 80. E aí, qual que era a promessa? Ele jogava os seus jogos por você. Por que que alguém ia querer fazer isso? Não sei, cara. Final dos anos 80, videogame não estava estabelecido como é hoje. Ainda era uma fase de muita experimentação, né? Então, ele... Obviamente que tudo naquela época, ele não estava vendo o jogo, né? Ele sabia que jogo que era, por alguma... Eu não sei exatamente se ele era conectado no videogame, provavelmente era, né? E ele sabia que o jogo estava lá, e ele sabia... ele tinha provavelmente uns timers lá, e ele ia apertando os botões com os delays corretos, na ordem correta, e isso aí fazia com que ele jogasse os jogos de maneira perfeita. Claro que tinha jogos compatíveis, né? E é para isso que servia. Ele era um robô vendido para jogar os jogos por você no Nintendinho, tá? Então, o Rob existiu. O Rob existe, né? Você consegue comprar Robs por aí. No Brasil, eu duvido que você ache algum por menos de 20 milhões de trilhões de reais. Mas no eBay, eles são acháveis ainda, eles existem. Aí vem as referências, né? Nossa, tem 300 mil referências, 300 mil easter eggs aí nesse filme. Agora eu não lembro como é que eles conseguem sair desse planeta do dinossauro. Como é que eles conseguem arrumar a nave do Fox? O Luigi chama as Lumas, né? Ele pega o rádio e ele fala: o verdão e o vermelhinho precisam de ajuda, e aí as Lumas pegam a nave da princesa Rosalina e vão até eles lá. Aí eles conseguem arrumar Na verdade, eles não arrumam, né? A nave do Fox fica lá, o Fox passa a pilotar a nave das Lumas. E aí eles vão até a Estrela da Morte do Bowser Jr. Ele deve ter outro nome, mas pra mim é a Estrela da Morte do Bowser Jr. Acho que é Planeta Bowser mesmo, né? Eles chamam de Planeta Bowser. Ah, tá. Planeta Bowser, tá. É bem óbvio o nome.
Aí já é meio que o final do filme, né? Já é resolução ali, né? Eles chegam ali no planeta, tem as várias lutas finais, né? A luta é bem bacana ali, do clímax ali da história, né? Que, bom, aí eles se dividem ali, né? A Peach vai salvar a Rosalina que tá presa na gaiola ali, porque estão absorvendo a energia dela, né? E para alimentar o canhão que eles tinham feito para destruir todo o universo, né? Motivação aí básica de vilão, de história infantil. Porque sim, destruir é legal. Sim, Porque destruir tudo, porque sim. teve um momento antes também que era o Bowser Jr. lembrando de quando o pai dele contava histórias pra ele antes de dormir, que é fenomenal também. Com marionetes e tal. Enfim, eu achei essa luta bem legal aí no final, né? Que é a galera tretando com Bowser e Bowser Jr. E rola, que nem teve lá no primeiro filme, uma simulação de fase 2D, rola também Só que agora o Mario e a Peach, né? Então, fazendo uma alusão a jogos mais novos, que você tem mais bonecos na tela. E, e aí rolam vários power-ups também. Não lembro quem que foi que levou, acho que foi o Toad e o Yoshi que levaram vários caixas de power-up, né? E aí eles começam a abrir todas lá e tal. E aí que vem, né, o cabeça de broca, vem a nuvem, vem o balão, tem flor de fogo também, tem um monte de coisa, né? E enfim, tem o momento também que novamente aí fazendo referência a jogos mais antigos aí, o Mario derruba a ponte, né? E aí derruba o Bowser na lava, né? Só que ele volta como o Dry Bowser, que é aquele Bowser esqueleto, também, né? Que já apareceu em alguns jogos aí da série. Que é outra coisa bem bacana, né? Porque troca um pouquinho a aparência do Bowser, né? Que é um negócio que, beleza, desde 1987 a gente tá vendo, né? Não necessariamente quem tá assistindo e é mais antigo, tá assistindo esses filmes e é mais antigo, jogou jogos mais recentes, né? Pra saber que existe essa variação aí. Mas eu acho que é isso, né? Basicamente eles conseguem. A Peach e a Rosalina unem forças ali, conseguem quebrar a gaiola da Rosalina, né? E aí, com superpoderes delas. Qual que é o ultimato? Qual que é o golpe final que elas dão no Bowser mesmo pra vencê-lo? Dá um golpe final nele, né? Na verdade, na batalha ali do Luigi com o Mario e Yoshi contra o Bowser e o Bowser Jr., em algum momento o Luigi desenha o Mr. Game Watch, que dá um Referências, né? nosso Dry Bowser. E aí ele é desfeito em vários pedaços, e aí o Bowser Jr. ele desenha um dragão gigante que acaba pegando o próprio Mario, e aí o Mario pega um power-up que eu particularmente não sei quem é, o Marcel, o cara das referências, vai saber, que ele vira o Adão Negro e consegue derrotar o dragão de tinta e salvar o Cara, Bowser Jr. não lá de tô dentro. lembrado. Me explica um pouquinho melhor esse power-up aí, se for Ele é possível. o power-up que ele fica com a roupa escura. Galera, eu sou daltônico. Minha capacidade de identificar cores ela é meio limitada. Então, pode ser que seja algum tom de marrom, de alguma coisa assim, mas pra mim era uma roupa preta. Deixa eu ver aqui. Enfim, eu lembro disso, né? E aí até o próprio Dry Bowser ele já tá derrotado ali, pedindo para eles salvarem o Bowser Jr. quando ele é engolido pela pelo dragão de tinta. E aí quando a Rosalina e a Peach encostam a mão uma na outra, elas meio que transformam o planeta inteiro, né? O planeta começa a florescer, né? Deixa de ser um planeta morto e começa a criar vida. Ó, observação é a estrela vermelha do jogo Mario Galaxy, tá? Eu também não conhecia esse power-up. Então ele vira o super-homem do comunismo
Eu esqueci o nome da série do que ele vira o super-homem soviético. Tem um. Sim, tem. Como é que é? Tem um quadrinho, como é que chama? Chama Super-Homem entre a foice e o martelo. Acho que é isso. Que o super-homem, ao invés de cair Entre a no, foice e o martelo. ao invés de cair nos Estados Unidos, ele cai na. Edson. Enfim, é assim que eles derrotam, né? Quem derrota o Bowser é o Mr. Game Watch. E aí a Rosalina e a Peach só restauram o planeta, né? Pra quem não sabe, aí, ó, esse momento Wikipedia 2, o Game Watch, o Mr. Game Watch, ele não foi inventado no Super Smash Bros, tá? Ele vem de uma série de joguinhos, porque antes de fazer o Game Boy, o Nintendo e o NES, a Nintendo fazia brinquedos variados, né? E ela fazia uma série de jogos portáteis, né? Chamada Game Watch. Que são aqueles minigames que cada um é um jogo diferente, né? E tem um que é de atravessar a rua, tem um que é de corridinha, só que são aquelas telas que já tem as imagens pré-queimadas ali nelas, né? Eu esqueci, eu sabia, mas eu esqueci o nome. Tem um nome exato para esse tipo de tela aí. E aí, conforme o jogo vai passando, ela vai só acendendo as imagens, né, corretas ali, e vai criando essa sensação de movimento e tal. E o Game Watch, acho que foi nos anos 70 e 80. E teve um revival aí nesta década, na década passada também. Inclusive teve o Game Watch do Zelda, que eu não sei por que que eu não tenho, mas eu deveria ter. Que foi relançado aí. Que tinha o Zelda 1, o Zelda Link's Awakening, e eu acho que era isso. Enfim, mas veio daí, tá? O Game Watch era só o bonequinho preto, sem rosto, que aparecia nesses minigames aí da Nintendo. E cada um tinha um formato. E é por isso que ele tem várias profissões e várias coisas diferentes, inclusive no Super Smash Bros., porque ele replica o que ele fazia nos variados joguinhos lá. Não é isso, então por isso que eu fiquei chocada. Eu lembro de ter ficado chocada, porque parece que o Bowser desaparece mesmo. Aí eu fiquei, nossa, como assim? O Bowser morreu? Estamos no segundo filme e já mataram um dos vilões icônicos do Mario? Fiquei meio chocada nesse momento. O Marcel ficou brincando comigo de como assim a gente matou o Bowser em todos os jogos do Super Mario? Eu fiquei chocada de ver isso num filme. Com requintes de crueldade, sempre joga ele na lava, né? Tipo, nunca um negócio leve, tipo, dá um soco, ele desmaiou. Não, joga ele na lava, que é pra garantir que tá bem morto. O filme, na verdade, já tinha dado um spoiler, né? Quando o Bowser e o Bowser Jr. sobrevoam o planeta Bowser, né? Tem os Koopas que estão numa montanha russa, e aí eles passam na lava, e quando eles sobem, eles estão todos versão dry, né? Mas acho que a gente achou que com o Bowser seria meio que definitivo, então criou um climinha de suspense ali que foi bacana. Fica aí a outra referência a Star Wars aí, jogar pessoas na lava para que depois elas voltem e participem da batalha. Bom, acho que ficou meio. A gente deu nossas opiniões no começo, eu não sei se a gente precisa reopinar agora, né? A não ser que vocês queiram inserir algo mais depois que a gente refrescou a memória. Vocês recomendam um filme? Recomenda assistir o filme, Mari? Difícil, né? Eu recomendo, mas como o Marcel comentou, tipo, pra assistir em casa, assim, um filme bem levinho, meia boca, pra você, sei lá, matar a saudade de Mari e tudo, aí eu recomendo, mas vá sem esperar muita coisa. Não, parece ser que o filme é horrível, né? Que horror. Não é isso, não é que ele é horrível. É que eu acho que eu esperava um pouco mais, comparado com o primeiro. Então eu acho que é por isso, né? Quando a gente já tem um anterior, a gente fica comparando. É difícil não comparar, mas a gente acaba comparando. Eu esperava um pouquinho mais, mas o filme ele é divertido. Eu só achei isso, que eles tentaram colocar muita coisa no filme só. Realmente tem muita referência, tem muito personagem que aparece ali. E o filme é muito bonito mesmo. Todos os personagens são muito bem trabalhados. As imagens ali, às vezes é uma loucura, é tanta luz, tanta cor, que você fica até meio tonta ali, né? De tanta coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. É um filme ok. Acho que é isso. Você, Thiago, recomenda o filme?
Não pelos valores impraticáveis dos ingressos que a gente tem no Brasil. De novo, eu concordo com a galera aí. Espera liberar de graça no streaming ou passar na sessão da tarde ou qualquer coisa do tipo. Filme desenvolvido para preencher lacuna para fechar quarter de companhia multinacional e aparentemente foi muito bem porque a essa época do ano já são quase 900 milhões de dólares arrecadados. Então deu certo. Eu brinquei antes da gente começar a gravar que a conversa que a gente teve lá jantando antes de ver o filme foi mais marcante, mais memorável do que o filme em si. Mas não porque o filme é ruim, como já dissemos. A melhor analogia que eu consegui é um copo de suco de laranja. Tava na temperatura certa, não é agradável, mas eu não me lembro de todos os copos de suco de laranja que eu já tomei, então. E se a gente demorasse mais 1 ou 2 semanas pra gravar, não ia lembrar de mais nada. E você, Marcel, recomenda assistir o filme? Pra quem não sabe, a laranja ela é natural. Não, brincadeira. É... Ai, caramba. Cara, sim, mas o filme ele tem um público-alvo muito definido, tá? Talvez eles pudessem ter deixado isso um pouco mais declarado antes, né? Que o público-alvo desse filme é diferente do primeiro, isso é bem claro, como a gente já desgastou aqui, já falou várias vezes, né? O primeiro, o público-alvo somos nós, né? Os marmanjos que jogaram isso na infância. E esse segundo é pros filhos dos marmanjos, né? Então, assim, você que tá nos ouvindo, você é uma criança de 3 anos? Caso sim, eu recomendo, cara. Pega o carro do seu pai e vai lá no cinema e assista, tá? Caso não, espera um pouquinho. Não, mas como o Thiago falou ali, cara, se tiver acesso a algum cinema, eu sei que tem cinemas baratinhos aí por tais cidades, por tais locais, de tais redes, né? Se tiver acesso a um cinema baratinho, você vai pagar seus R$ 12 aí, numa meia entrada. Assiste, não vai te fazer mal, não. Mas, cara, pagar 50, R$ 60, vai ter gente que vai falar, mas não existe, cara, existe, tá? E a gente que mora aqui em São Paulo, dependendo da região, é um pouco complicado a gente não pagar muito caro no cinema, né? Eu sei que outras cidades aí pelo Brasil também. Então, se te faltam opções baratas, espera para depois assistir no sofá. Você pode levantar para fazer seu xixizinho à vontade, né? Você pode. Não vai ter criança gritando no teu ouvido enquanto você que, sei lá, teu filho grite, mas aí o problema é seu, e da educação que você dá pra ele. Mas, prezador ouvinte, o Thiago teve outro acesso ali nesse momento. Não, mas o resumo de tudo isso pague barato, tá? Vai assistir, mas paga barato. Se for pra pagar caro, espera eu sair pra ver em casa. Então o filme ganha o nosso selo. Espera o streaming. Esse selo existia antes? Não, eu acabei de inventar. Agora a gente tem um selo para os filmes aí. Então todo filme que a gente for avaliar aqui vai ter um selo criado por mim ou por outra pessoa. Mas eu acabei de criar um selo aqui pros nossos episódios. Mas o trial de 30 dias grátis do streaming ou você pagar a assinatura só pra assistir isso aí? Olha, eu não pagaria o streaming para nenhum filme. Talvez O Senhor dos Anéis em 4K. De restante, se você vai dividir com o seu amigo, se você vai assinar o Meli Plus e vai pagar mais barato, não sei. Só assista no streaming, não vá ao cinema. A menos que você queira um balde do Yoshi. Muito barato, inclusive, o bode do Yoshi. Só que não. Agora você já deve encontrar na Shopee aí por 1/5 do preço. Seria trágico se alguém aqui tivesse comprado esse balde, né? Realmente, espero que ninguém aqui na turma tenha comprado esse balde, porque ele estava muito superfaturado. Espero de coração que ninguém tenha comprado. É isso aí, amiguinhos. É isso aí. Então encerramos mais um episódio, pessoal. Agradecemos aí a audiência de todo mundo.
vamos nos despedindo e ficamos no aguardo do nosso próximo filme para nossa sessão pipoca aí. Até mais, galera. Muito obrigado. É isso aí, gente. Desculpa a bagunça, mas aqui realmente foi um rolê sem pauta aqui. A gente só queria externar mesmo a nossa opinião a respeito disso. A gente estava desde o começo do ano se planejando para assistir esse filme e falar dele, achando que seria... que a gente ia chegar aqui radiante e falar: nossa, que filme magnífico, vamos contar, destrinchar toda a história. Mas a gente estava até enrolando para gravar. O tamanho foi o golpe, né? Nas nossas almas aí. Mas, obrigado. E um beijo na bochecha e tchau. Valeu, galera. Bom, é isso. Super Mario Galaxy. Tchau, gente. Obrigada. E já dando spoiler. A gente esqueceu de falar do spoiler desse filme, né? Só spoiler do spoiler. No final do filme aparece uma personagem. Qual que é o nome dela? Eu esqueci. Tá? Daisy. Daisy. Quero ver explicar Pós-crédito, é agora. o pós-crédito. Quero ver explicar agora. Terceira princesa. Será que é a irmã também? E agora, hein? Vamos descobrir no próximo filme. E spoiler nosso. Oi? Pode falar. Não, eu só ia finalizar aqui o spoiler nosso, que eu acho que o nosso próximo episódio vai ser Pokémon segunda geração. Não, Persona 3 Reload. Persona 3 Reload. Falei Acabei de dar um errado. spoiler pra ela. O Pessoal, editor pra vai deixar quem- tocando aí no final. O editor tá maluco, já. O editor acabou de deixar isso bem claro, mas ele vai deixar tocando no final pra vocês aí a música Capeta em Forma de Guri, de Sérgio Malandro. Grande clássico. Ai, valeu, gente. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Numa família tradicional surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já foram butinadas na canela de alguém. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Crescendo o menino, pra escola entrou. De cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, um teco fatal mandou o coleguinha logo para o hospital. Hey! Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Depois da aula, na bola era o tal. Quebrar a vidraça para ele é normal. Mas num belo dia, por perder o gol, botou fogo na casa e depois derrubou. Que capeta! Conheci um capeta em forma de guri. Conheci, sai capeta! Um capeta em forma de guri. Aos 18 anos resolveu namorar, pois seu coração queria se apaixonar. Um lindo brotinho ele conquistou, mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Depois disso tudo, conseguiu se casar. O seu casamento não quero lembrar. Saiu da igreja, de short e blusão,
dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Sai da boca! Esse o capeta em forma de guri. Esse o capeta em forma de guri. Criançada, não deixe isso na canela, não jogue bola na vidraça, faça como eu, você tem infância que